Mateus capítulo 20, a parábola dos pagamentos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nota de rodapé 1. A declaração de Jesus feita em Mateus 19:30 é explicada por meio desta história e repetida em Mateus 20:16, enfatizando a soberania, a soberana generosidade de Deus Pai. Essa parábola foi registrada apenas em Mateus. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, o enviou ao campo das videiras. Nota de rodapé 2. O denário, ou dinheiro em latim denarius, era uma moeda romana de prata. Tinha o mesmo valor de uma dracma. Em grego, dracma, ou o shekel judaico, correspondia a um dia de trabalho de um soldado romano na época de Jesus. Um escrivão de documentos altamente qualificado na Palestina daquele tempo ganhava 2 denários por dia. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Nota de rodapé 3. A contagem das horas começava às 6 horas da manhã. Portanto, a terceira hora correspondia às 9 horas da manhã e assim por diante. Nos originais gregos, assim como na tradução da King James de 1611, consta as expressões da hora terceira, sexta, nona e da 11ª hora. Entretanto, o Comitê Internacional de Tradução da Bíblia King James decidiu, para melhor compreensão dessa parábola, pelo uso do atual sistema de divisão do dia natural em 24 horas, tempo que a Terra leva para fazer uma rotação completa sobre si mesma. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia, e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhes informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Nota de rodapé 4. A lei de Moisés garantia aos trabalhadores pobres, que ganhavam um salário mínimo ou 1 denário por dia, que fossem pagos por seus contratadores até o fim do dia, ou até que o brilho das primeiras estrelas pudessem ser observado no céu. Levíticos capítulo 19, versículo 13. Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais, contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja, porque eu sou generoso? Nota de rodapé 5. A parte final desse versículo, no original grego, é: Ou o olho teu é mau, porque eu bom sou?
essa expressão está relacionada ao suposto poder de amaldiçoar que existe nos olhos de uma pessoa que inveja, não apenas do invejoso compulsivo. Desde o Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 18, do versículo 6 ao 16, havia uma associação entre o olhar perverso e a inveja, daí a expressão popular, mal olhado, olho gordo. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Nota de rodapé 6. Esta parábola está repleta de ensino e sabedoria. Não é possível um comentário extenso aqui, mas é importante dizer que Jesus usou uma história bem conhecida dos judeus para esclarecer um pouco mais sobre como é a vida no reino de Deus. Outra vez Jesus predisse seu sacrifício. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao 34, Lucas capítulo 18, do versículo 31 ao 34. Jesus estava, então, pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Nota de rodapé 7. Nota de rodapé 6. Desde o Antigo Testamento, muitos mestres e rabinos usavam parábolas para comunicar seus ensinos. Acontece que essa história, em várias versões, era contada para realçar a doutrina das recompensas divinas e seguia a mesma linha moral da conhecida fábula da La Fontaine, a cigarra e a formiga. A história rabínica, em síntese, era assim: um rei recrutou muitos trabalhadores, mas um deles trabalhou muitos dias para o reino. No dia do pagamento, o rei pagou pouco aos que tinham trabalhado pouco e recompensou regiamente ao que fora fiel o tempo todo. Ou seja, muito trabalho, muita recompensa. Nenhum trabalho, punição ou nenhuma recompensa. Jesus, porém, dá um desfecho novo, inusitado e ameaçador ao recontar essa parábola tradicional. Jesus declarou que Deus dá recompensas aos seus filhos. Mateus 5, versículo 12, versículo 46. Mateus 6, versículo 1. Mateus 5, versículo 16. Mateus 10, 41. Mas, da mesma maneira inequívoca, ensinou que todos os que servem a Deus com a principal intenção de, com isso, merecer bênçãos e favores, perderão a verdadeira felicidade aqui e na eternidade. Quem realiza boas obras contando com as recompensas vai se aborrecer com a misericórdia e a bondade de Deus. É por isso que os judeus, especialmente os que mais se esforçavam, escribas e fariseus, começaram a odiar Jesus. Eles tinham um lema na época: a Torá, a lei, foi dada a Israel para mostrar como adquirir méritos. É até compreensível que eles se irritassem com o novo ensino e com a generosidade de Deus, e que muitos deles, como na parábola, de primeiros tornarem-se últimos, ou como o irmão mais velho, que na história do filho pródigo irou-se e excluiu-se da alegria de reaver o irmão perdido. Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, Jesus ensina também através dessa parábola que os judeus, os primeiros a receber a gloriosa chamada divina, não serão os primeiros a receber o galardão final, recompensa, prêmio, pois a salvação não vem da herança racial, nem do legalismo religioso, mas da generosidade e graça divinas. Assim também, a salvação é a maior gratificação que um ser humano pode receber em toda a sua vida e vale por toda a eternidade. Portanto, não existem salvos de segunda classe. Uma vez salvo de primeira classe
e para sempre. Deus é soberano e absolutamente tudo depende dele. O ser humano não pode fazer nada para salvar-se a não ser aceitar humildemente a vontade do Senhor e andar segundo a palavra. Entretanto, a graça de Deus pode transformar qualquer fariseu em um dos primeiros novamente, como aconteceu com Saulo de Tarso, nosso irmão Paulo, Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 31. A frase, pois, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, não consta de alguns manuscritos gregos, embora faça referência às palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, do versículo 23 ao 26, e refira-se à parte de todas as revisões da King James de 1611 até hoje. Nota de rodapé 7. Esta é a última viagem de Jesus a Jerusalém. Teve início na cidade de Efraim, João capítulo 11, versículo 54. Passando pela Galileia, Lucas capítulo 17, versículo 11. Seguindo mais para o sul, chegando a Jericó, passando pela Pérea, Lucas capítulo 18, versículo 35. Por Betânia, Lucas capítulo 19, versículo 29. Até chegar a Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesus desejou muito celebrar sua última Páscoa com seus discípulos. Uma multidão de peregrinos os acompanhava. Jesus seria o Cordeiro Pascal da humanidade, mas nem seus discípulos mais chegados conseguiam entender por que o Messias haveria de ser humilhado e morto se as profecias apontavam para um grande libertador, maior que Moisés. Nesta terceira predição sobre seu sacrifício, Jesus acrescenta que ele não seria executado pelos judeus que o apedrejariam, mas pelos gentios romanos. Todos esses detalhes proféticos só fariam sentido na mente dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 6. É preciso sabedoria para pedir. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 35 a 45. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. Nota de rodapé 8. Marcos nos revela que esses filhos de Zebedeu e Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, eram os primos do Senhor, Tiago e João. O pedido foi feito numa reunião com Jesus, solicitada pela mãe dos dois apóstolos. Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 10, versículo 35, Marcos 15, 40, João 19, 25. Tanto o pedido como a indignação dos outros discípulos revela que todas aquelas pessoas aguardavam para o breve estabelecimento do poderoso reino do Messias na terra, apesar da clara profecia sobre a paixão do Senhor. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram revelados por meu Pai. Nota de rodapé 9. Jesus usa uma metáfora bastante conhecida dos judeus, especialmente no Antigo Testamento. Salmo 75, 8, Isaías 51, versículo 17 ao 23, Jeremias 25, do versículo 15 ao 28, Jeremias 49, 12, Jeremias capítulo 51, versículo 7. Quase sempre associada ao juízo e à ira de Deus contra o pecado. A expressão hebraica beber o cálice significava compartilhar
do destino de alguém. Assim, o cálice refere-se ao castigo divino que Jesus teria de receber em lugar de cada ser humano. O batismo é outra figura de linguagem que, assim como o cálice, explica o sentido do sofrimento e morte do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 50. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Jesus demonstra mais uma vez sua absoluta divindade, ao revelar que conhecia o destino dos discípulos, mas que não podia usurpar a autoridade do Pai. Assim, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Encontrar a morte de Tiago em Atos capítulo 12, versículo 2. A última parte da pergunta de Jesus não consta de alguns originais gregos, mas é clara em Marcos capítulo 10, versículo 38, e consta de todas as revisões textuais da King James de 1611. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, que se torne servo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Nota de rodapé 10. Não é aconselhável rejeitar a ajuda e o serviço dos nossos companheiros, mas ser servidos não deve ser a nossa ambição. Devemos seguir o exemplo de Jesus que, sendo Deus, entregou a sua vida ou a sua alma. Em grego, ten psichen atou, para pagar toda a punição imposta à humanidade pela quebra da ordem e lei de Deus no Éden, a morte eterna. Todo pecado demanda indenização, expiação e pagamento. A lei de Deus jamais ordenou sacrifícios humanos, mas em relação ao pecado original, era necessário que um ser humano sem pecado fosse imolado. Jesus se ofereceu para pagar nosso resgate, em grego litron, palavra derivada do verbo grego luo, que significa libertar, e usada na época ao se tratar da alforria, da libertação de escravos. Jesus usou outra forte metáfora para comparar seu sacrifício ao ato de pagar o preço pedido pela venda de um escravo muito caro, comprado, todavia, para ganhar a liberdade. Por isso os cristãos estão livres, de uma vez por todas, do poder e da escravidão do pecado, do erro e da pena da morte eterna. Essa frase de Cristo é uma das poucas ocasiões em que a doutrina da redenção vicária é citada nos evangelhos sinóticos. Encontrar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. A salvação é oferecida de graça a todos, mas apenas os muitos a recebem em seus corações. 1 João capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. 2 cegos, como ocorre que Bartimeu, devido todavia por isso os cristãos estão livres, de uma vez por todas, do poder e da escravidão do pecado, do erro e da pena da morte eterna. Essa frase de Cristo é uma das poucas ocasiões em que a doutrina da redenção vicária é citada nos evangelhos sinóticos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. A salvação é oferecida de graça a todos, mas apenas os muitos a recebem em seus corações. 1 João capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Os cegos recuperam a visão. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52,
Lucas capítulo 18, do versículo 35 a 43. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Nota de rodapé 11. Mateus cita 2 cegos, enquanto os demais sinóticos destacam apenas um. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Realmente eram 2 cegos. Ocorre que Bartimeu, devido à sua personalidade, ganhou proeminência. A cura ocorreu durante a saída da velha Jericó para a nova Jericó. O que queres que eu vos faça? Senhor, que se abram nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram.